Quando surge, galera, mais um vídeo chegando no canal do Verdão, do jeito que você gosta. Meus amigos palmeirenses, o Botafogo só empatou com o Fortaleza e esteve perdendo aí, né? Teve para perder o jogo aí, o Fortaleza meteu aí, tava 2-1 aí, tava acompanhando o jogo, pá. E não é que o Botafogo arrumou um empate ali com o Danilo Barbosa no finalzinho, gol de cabeça na cobrança de escanteio. Falei, pelo amor de Deus, o Fortaleza tá de sacaneation. Não é que deixa o maluco entrar de trás assim e testar a bola pro fundo da rede de boa. E o goleiro ainda aceitou ainda. Foi com uma mãozinha de jacaré na bola, pelo amor de Deus. Mas tá bom, o empate não tá de todo ruim, não. Botafogo só um pontinho. Parece que, enfim, chega aos 60 pontos, né? O Botafogo finalmente arrumou um jeito. Foi um ponto contra o Red Bull no último domingo, né? E agora um ponto contra o Fortaleza. Chega a 60 pontos. E o Flamengo jogou contra o Red Bull, o mesmo Red Bull, no Maracanã. O Red Bull jogou muito bem, jogou muita bola. Foi um jogo lá e cá, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, o Flamengo foi um pouco melhor e conseguiu aproveitar a oportunidade que teve com o Arrascaeta. Uma das poucas, né? Quer dizer, teve algumas oportunidades, mas essa do Arrascaeta foi muito clara, assim, ele conseguiu entrar na área, driblando o zagueiro, se desvencilhando o zagueiro, deu um biquinho para tirar do goleiro, o goleiro aceitou, né? O goleiro foi com o bracinho de jacaré e aceitou também, né? Outro com o bracinho de jacaré, pelo amor de Deus. E aí o gol, né, do Arrascaeta, Flamengo 1-0, acaba o jogo, o juiz, né, Flamengo ganhando, só 5 de acréscimo. Se tivesse perdendo, era 10-15 de acréscimo, é sempre assim. E nem esperou 5, hein? Com 4 minutos de acréscimo, ele já... Acaba aqui, que é nosso, é nosso. Tá de brincadeira esse juiz aí, tá de sacanagem. Toda vez é desse jeito. Mas o Flamengo ganhou e encostou, hein? Encostou. Passou o Botafogo, inclusive, né? Botafogo não, passou o Atlético, passou o Grêmio também. Tá agora em terceiro lugar atrás do Botafogo e do líder Palmeiras. E agora? Mas, meus amigos, a ESPN vai falar do assunto, tá? Paulo Andrade, Jean Oddi, Vitor Birner e companhia limitada, a galera vai falar do que foi essa rodada para completar os jogos que faltavam. Agora todo mundo com 34 jogos, falta 4, como diria Zagallo. Faltam só 4 para todo mundo, hein? Falta 4 para todo mundo aí. Palmeiras ganhar tudo, o Palmeiras é campeão. Sem depender de ninguém, sem discussão. Ganha do Fortaleza, ganha do América, do Fluminense e do Cruzeiro, acabou. Palmeiras pode chegar na última rodada já campeão. Basta ganhar do Fortaleza, ganhar do Fluminense, de preferência, e quem sabe emendar aí a terceira vitória contra o Fluminense, né, ganhando Fortaleza, América e Fluminense. E aí pode nem precisar vencer o Cruzeiro. Aí dependeu, eu duvido, né? Porque o dia que o negócio tá aí, vai chegar, acho que até a última rodada, vai chegar no talo, embolado até o apagar das luzes, 98, vai ser igual a Libertadores, 98 ali do jogo contra o Cruzeiro, não tem que ficar ali, oriçado ali, meu Deus, o que tá acontecendo lá no jogo tal, no estádio tal, vai ser desse jeito, aquela confusão toda. Mas vamos ver o que o pessoal da ESPN falou, dá o seu like aí, tá? E bora ver então, ó, comentário aí, hein? O que você achou desse resultado aí entre Flamengo e Red Bull, hein? Pô, tinha que ser um empate esse jogo aí, meu. Red Bull tá de sacanagem. Pô, e o juiz também tá de brincadeira, expulsou o jogador do Red Bull porque o cara soltou um palavrão ao vento. Aí o juiz entendeu que era pra ele. Será que o cara tá com a carapuça servindo tanto assim? Tava fazendo tanta M assim? E até achei que ele tava apitando até bem, o juiz apitou bem o jogo. Só um acréscimo aí que eu fiquei assim meio encucado com ele. E essa expulsão aí também, né? Tipo, já que nós estamos ganhando aqui, deixa eu expulsar você aqui. Foi pra mim isso aí. Tá expulso, não me ofenda mais. Aí na hora de dar acréscimo, opa, tá 1-0 pra nós, pronto, só 5 pra acabar logo esse negócio. Rapaz, se tivesse 1-0 pro Red Bull era 10, era até empatar, que era plaquinha, até empatar tinha subido. Mas vamos ver o que o pessoal da ESPN vai falar aí. Reta final de Campeonato Brasileiro, hein? Que Campeonato Brasileiro, que baita Campeonato Brasileiro. Nesta noite, empate lá em Fortaleza, 2-2, Fortaleza e Botafogo. Vitória rubro-negra do Flamengo, 1-0 para cima do Bragantino, num duelo de dois times que lutam pelo título. E lutam porque estão separados por pouquíssimos pontos. Aliás, o Palmeiras, nesse momento, é o primeiro. Todo mundo com 34 jogos, tá? Então não tem mais aquela coisa de, mas joga mais aqui, joga menos ali. Palmeiras, 62, Botafogo, 61, Flamengo, 60 pontos, Grêmio, quarto colocado, 59, Bragantino, quinto colocado, 59. Então são 3 pontos separando primeiro e quinto colocados. Pedro Ivo, Vitor Birner, Jean Oddi, Paulo Calçade me acompanham nessa. A vitória rubro-negra foi fundamental para que o Flamengo entrasse nessa matemática, nesse momento, o terceiro colocado. Eu tenho que até conferir aqui, porque estão bem próximos, né? Estou fazendo para decorar. Terceiro e quinto, ou terceiro e sexto, né? Porque o Atlético e o Flamengo tinham 57 pontos. Então tá Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Red Bull, Grêmio e Atlético. É porque o Grêmio tá com é o quinto, né? 50 não, tá certo. Eu tô errado aqui.
Esquece o que eu falei. Delete. Dá pra decorar. E o Flamengo tá vivíssimo na luta pelo título, Pedro. Tudo bem, Andrade? Um abraço a você, Calçade, Jean Biner, o fã de esporte. Uma vitória muito importante pelo adversário. 3 separando o primeiro do quinto e 5 separando o primeiro do sexto. Isso que era, né? O Red Bull Bragantino jogou muita bola. Foi muito interessante a atuação do Red Bull Bragantino. O Flamengo teve que se movimentar de duas maneiras. Primeiro, ele teve que pensar como neutralizar o Red Bull Bragantino muito superior. Não vou dar mole pra Kojak, não. Tô mostrando a imagem do jogo, a gente não pode colocar, né? Por direitos autorais. Para ganhar. Lanças ali do primeiro tempo, ali no intervalo, ele mexe para corrigir. Um lado direito foi amplamente dominado. O Red Bull Bragantino estava ali assistindo a partida na redação, e você, Calçade, ali quando passa aquele mapa de calor. O Red Bull Bragantino faz o Flamengo sofrer muito. Vai se falar muito de Tite, vai se falar muito de Arrascaeta, mas não existiria uma vitória do Flamengo sem o Rossi. O que o Rossi faz na pressão do Red Bull Bragantino é muito importante para essa reta final. E agora, quando a gente vai olhar para frente, você tem o Palmeiras líder do campeonato e o Flamengo na cola. Parece que é o cenário do futebol brasileiro dos últimos anos, porque os dois times que foram chamados a competir, que tiveram ali, muita gente imaginou durante um bom tempo o Botafogo com o Red Bull Bragantino. Não estou falando do Red Bull, ele está chegando, ótimo trabalho do Caixinha, sim, mas eles não confirmaram uma aposta, ou um status, ou confirmar certas projeções, então sobra o espaço para quem investe, para quem tem qualidade, para quem tem um pouco mais de fôlego no campeonato de 38 rodadas. Agora, é uma atuação muito interessante, dos dois times, é um jogo muito interessante. O 1-0 ele não se limita a um gol ali do Arrascaeta no final, o jogo foi só isso, não foi só isso. É um jogo que o Red Bull Bragantino entende onde ele pode superar o Flamengo, que era uma pressão, é sufocar, é ser mais intenso, é competir muito mais, o Flamengo demorou a competir na partida, é um Tite que tem que entender onde ele não tinha jogo, que era seu corredor direito, e depois que ele iguala, a coisa fica um pouco mais estabelecida, ele entende que ele lança a mão de uma situação que pouca gente poderia acreditar, que é o Bruno pela direita, primeiro o Gerson pela direita, depois o Bruno pela direita, o Gerson voltando pelo meio, e aí você tem um toque de qualidade, que isso aí não pode ser criminalizado, mas só ganha porque tem a qualidade, ainda bem que tem a qualidade, que é a finalização muito inteligente do Arrascaeta. Vitória pra lá de importante, agora a gente pode falar tranquilamente que o Flamengo está muito na briga por esse título brasileiro, Paulo. Até porque o jogo tinha, aliás, né, pra quem acha que, o campeonato por pontos corridos e tal, modorrento, uma final atrás da outra, entre aspas, né? Esse jogo era uma final, porque representava, de certa forma, quem estaria mais vivo na disputa pelo título e deu o Flamengo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Pedro, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. É uma vitória muito relevante, porque, como disse o Pedro, coloca o Flamengo de uma maneira direta na briga pelo título de campeão brasileiro. O Flamengo pode, em uma rodada, assumir a liderança, né? Então ele está numa briga direta, a gente não sabe o que vai acontecer, restando 4 rodadas para o término do campeonato. Um jogo dificílimo, o Bragantino, vale lembrar, tinha 6 derrotas antes dessa, o Palmeiras líder tem 8, né? O Botafogo, o vice-líder tem 9, o Flamengo, o terceiro colocado, tem 8 derrotas, o Bragantino tinha 6, tem 7 agora. O jogo era um jogo muito difícil, de um time muito bem treinado, que se mostrou mais bem treinado que o Flamengo ao longo do jogo, e aí é um trabalho mais longo, né? Eu acho que o Tite vai, ano que vem, fazer um senhor trabalho no Flamengo, de um Tite que teve que procurar como jogar contra o Bragantino, que começa com atacantes pelo lado de campo, que perde o primeiro tempo coletivamente, que tenta reforçar o meio para ganhar o setor, que na hora que o time parou de construir, abre mão de marcação para tentar ganhar o jogo, e assim ganha o jogo porque tem os jogadores mais técnicos, porque o Bragantino teve chance para ganhar o jogo antes. Mas aí, você olha para o elenco, você não acha estranho. Ou seja, a gente vai explicar um pouquinho mais o que faltou ao Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Tem algumas críticas a ambos os jogadores que saíram, tá? Um ao futebol, outro eu acho que às vezes foi até um pouco negligente, algumas coisas coletivas do Luiz Araújo. Eu acho que ele foi um pouco negligente, algumas coisas ali defensivas, de acompanhar a lateral do Bragantino, de entender o jogo, por isso ambos saíram, as mudanças deram certo, poderiam não ter dado, mas o fato é que o Flamengo tem 4 jogos pro treinador ir implementando cada vez mais seu trabalho, e o Flamengo tem o melhor elenco do país. Então, quem olha pro Flamengo e não vê a chance de título, mesmo com o Flamengo tendo jogado um pouco menos que o Bragantino coletivamente, não entende muito bem como funciona o futebol na prática. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite pra você, boa noite pros companheiros. Pois é, bom, aliás, eu venho dizendo isso há muito tempo, que essa coisa de querer descartar o Flamengo quando o Flamengo tinha um jogo a menos era uma insanidade, era uma loucura, e acho que o jogo de hoje prova isso, né? Faz tempo que a gente tem 5 ou 6 candidatos ao título brasileiro. O jogo de hoje, como você falou, era essencial, talvez não dê pra chamar de uma final, porque, claro, teoricamente os dois continuam vivos, mas a situação do Bragantino se complicou demais, né? Aliás, só uma curiosidade, né, pra falar um pouco mais desse espetacular campeonato brasileiro. A gente pode ter no final da próxima rodada os 4 primeiros colocados como líderes da competição. Porque mesmo o Grêmio, se ele vence, claro que o Grêmio tem o jogo mais difícil de todos eles, é o jogo contra o Atlético fora, mas se o Grêmio vence o seu jogo, e o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo não vencem, o Grêmio termina na liderança a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente chegou num ponto em que, faltando 4 rodadas, os 4 primeiros colocados podem terminar na liderança na próxima rodada. Não é que precisa de 2 rodadas. Então é um campeonato espetacular, é um campeonato completamente imprevisível e indefinido, e eu sei que a tendência agora é começar com a coisa do favoritismo, da chance de um, da chance de outro, dos percentuais, mas esses percentuais, como a gente tem visto, eles mudam rodada a rodada. O jogo de hoje foi um grandíssimo jogo, né? Eu acho que isso é legal também, Jean, a gente destacar, porque não adianta só falar da competitividade. Você não, pode hoje ter foi uma coisa competitiva e mal disputada, perfeito, na prática. Perfeito. E o Campeonato Brasileiro, inclusive, ou principalmente esses jogos envolvendo os times que estão lutando pelo título, tá demais. É isso. Tecnicamente, taticamente também. E você tem vários grandes jogos, como foi o jogo de hoje. E o de hoje a gente já imaginava que seria assim, né? Muito também, quer dizer, no caso do Flamengo, pela qualidade dos seus jogadores, pelo que eles são capazes de fazer, e a gente viu o que é capaz de fazer o ataque do Flamengo, o golaço que fez o Arrascaeta. Esse gol é pra pouquíssimos mesmo, assim. Finalizar da maneira como ele
finalizou, depois de uma jogada muito bem trabalhada. Então, eu acho que Mário o Flamengo a gente Sarria. não precisa falar muito. Claro que ele poderia ter jogado muito mais ao longo da competição, mas a sua qualidade, Eu ela, assinaria. ainda que em flashes, ainda que em lampejos, ela é escancarada pro Brasil e pro mundo a cada rodada quando esses jogadores entram em ação. E o Bragantino é um negócio impressionante. O que o Bragantino fez, o trabalho do Pedro Caixinha é uma coisa espetacular, porque hoje não era só a questão da convicção na ideia tática. Era uma convicção da ideia tática, mas era também a coragem de, num Maracanã lotado, contra o Flamengo com os jogadores, que tinha até a postura que o Bragantino teve no primeiro jogo, no primeiro tempo, principalmente. Então, assim, um primeiro tempo que o Bragantino marca muito alto, e contra um Flamengo que tinha jogadores rápidos, né, pra contra-atacar, pra uma transição rápida, rápidos e bons, embora o Luiz Araújo não tenha de fato ido bem, acho que aí o Tite acertou na mudança também, porque ele reforça o meio-campo quando ele tira o Luiz Araújo. Mas, assim, alternância, né, de superioridade. Ora um superior, ora o outro superior. Mesmo quando o Flamengo era superior, o Bragantino quase faz gol. Mesmo quando o Bragantino era superior, o Flamengo quase faz gol. Isso. Então era um jogo completamente imprevisível do começo ao fim. Foi uma partidaça, uma das melhores do brasileiro pra mim. Tudo bem, Paulo Calçade? Boa noite. Olá, Andrade, olá, companheiros. Boa noite para você que nos acompanha aqui. O que eu não gosto é que a gente esqueça o que foi o início do Campeonato Brasileiro. Início, eu estou falando umas 25 rodadas. É quase o campeonato todinho. Um enorme desprestígio. Quem encarou bem? O Red Bull Bragantino, o Botafogo, depois ruiu, desapareceu. É que esta sensação do campeonato equilibrado, Calçado, maravilhoso no final, é em função de tudo que a gente faz de errado no futebol brasileiro. Não é do que a gente faz de certo. Tá Inclusive, eu vou complementar o Calçade aqui com o seguinte. Tanto é que o campeão pode ser, aliás, dificilmente, o campeão não vai fazer 80 pontos, para você ter noção do quão foi abaixo tecnicamente esse campeonato, do quão desinteressado os times foram desse campeonato. O Botafogo perdeu o título, essa que é a verdade, porque ele é o que tinha menos assim, interesse em ser desinteressado no campeonato, e ele se desinteressou sozinho do campeonato, entregou o campeonato de bandeja, perdeu o campeonato, perdeu a vantagem de 13 pontos do segundo, 14 do atual líder Palmeiras, que ganhou dele lá dentro de virada, depois de estar perdendo de 3. Que eles tiveram um pênalti para fazer 4-1 e desperdiçaram. Quer dizer, o Botafogo perdeu o título. Agora, o campeão provavelmente vai fazer 71 a 74 pontos, por aí. Mas não é possível. O Palmeiras é o único time que pode ser campeão com 74 pontos, se ganhar tudo. Ou seja, o Palmeiras vai ganhar tudo? Vai fazer 74 pontos? É uma questão, pode ser que sim. O Palmeiras tem mostrado aí possibilidade, porque ganhou 5 seguidas, né? Então pode ganhar essas 4 aí, por que não? Pode ganhar. E seria 5 seguidas de novo. Se ganha 5 seguidas, perde do Flamengo, aí emenda 5 de novo. Inter e essas 4 agora. Pode acontecer. É verdade ou não é? Agora, continue. Eu vou até voltar aqui, ó. Continua aí o professor Paulo Calçade. O que eu não gosto é que a gente esqueça o que foi o início do Campeonato Brasileiro. Início, eu estou falando umas 25 rodadas. É quase o campeonato todinho. Um enorme desprestígio. Quem encarou bem? O Red Bull Bragantino, o Botafogo, depois ruiu, desapareceu. É que esta sensação do campeonato equilibrado, maravilhoso no final, é em função de tudo que a gente faz de errado no futebol brasileiro. Não é do que a gente faz de certo. Tá bacana de ver, tá gostoso. Só que é um campeonato de 38 rodadas. E ele sofre um gigantesco desprestígio. Porque quando todo mundo já cuidou da sua vida no mata-mata, todo mundo volta pro Brasileirão, e aí o Botafogo falou, gente, vamos começar outro campeonato aqui, porque tudo que eu fiz no primeiro turno pode esquecer. E o Botafogo trouxe essa galera para esse campeonato. Tanto que vai ser um campeonato com uma das pontuações mais baixas da história, o campeão. O Palmeiras no máximo joga 74. 74. Era uma pontuação difícil, né? Eu acho que o Flamengo jogou que eu uma acabei final de do falar. campeonato hoje. Porque se olhar os próximos jogos, a final era hoje. Se ele perde ou empata hoje, derruba para os próximos. Então ele tinha que vencer o jogo hoje. E foi o que foi feito no segundo tempo, numa postura para ganhar o jogo, porque precisava. Porque ele tem adversários que podem dar o título ao Flamengo. E se for o campeão, claro, o Palmeiras terá que perder pontos no caminho. Mas vai ser um campeão com 72 pontos. Isso é baixíssimo. Então, é um campeonato que vai terminar legal, vai deixar uma sensação bacana, uma imagem legal, mas no futuro a gente vai ter que cuidar dele em 38 rodadas. Não dá para cuidar em 13, em 12. Como ele foi. A gente tá fazendo aqui Em 2020 no nosso o país. Flamengo foi Esse assim, jogo né? foi um jogo bem bacana. O futebol brasileiro, sim. O Flamengo poderia estar melhor nesta altura do ano. O Flamengo deveria estar jogando futebol melhor. Mas tudo que aconteceu ao longo de 2023 não permitiu. E o Red Bull Bragantino? O Red Bull Bragantino foi lá, Pedro Caixinha, joga em casa e fora do jeito que ele quer. É a filosofia dele. E não é só na conversa, Não é na não. conversa, ele fez no Maracanã. É o time que no Campeonato Brasileiro mais recupera bolas no último terço, no campo de ataque. Ou seja, ele se posiciona para a saída de bola do adversário e toma a bola, fazendo com que o Flamengo tivesse que sair quebrando. Várias vezes. O Rossi chegou uma hora, eu não lembro quem que ele chamou, se foi o Léo Pereira, ele falou um negócio no ouvido meu, sai, porque Primeiro vai dar aqui não. vamos sair curto. Aí o Bragantino encaixou a marcação, ele faz o gesto. Ó. Então, mas, Vou quebrar. sabe o que eu acho legal? Assim, ele conseguir convencer os jogadores a fazer isso contra o Flamengo no Maracanã. Isso. Porque essa é a questão. Mas acho é uma que, cultura- Uma mas é- coisa, com todo respeito, é você vai jogar fora de casa contra o América. Mas faz contra o Inter, faz contra o Corinthians. Isso que é faz- impressionante, de fato. Mandou 4 no Flamengo lá no primeiro turno, quando o São Paulo pegou a data FIFA, moeu todo mundo na data FIFA, fica todo mundo treinando, arregaçou com o time. Aí foram andar em Bragança Paulista. Quer dizer, tomaram 4. Isso aí tava na memória também. Isso aí fica, né? Dói. E aí o Flamengo teve uma postura
necessária para o jogo, de incertezas, porque o começo não é nada bom. Não, o começo mas tá difícil, esses caras são muito chatos, esses caras tomam a bola da gente, não deixam sair. Quais são as primeiras oportunidades do Flamengo? Em contra-ataque, jogando no Maracanã. Tá, então galera, para você mais um vídeo aqui no canal do Verdão, pessoal da ESPN aí comentando a vitória do Flamengo contra o Cheirinho. Deu um probleminha no meu áudio aí na gravação, agora que eu percebi. Então eu tô gravando por cima só minha voz aqui para você perceber, por isso que tá tendo sincronia aí, né, com a minha voz, com a minha imagem. É porque esse áudio é outro áudio gravado por cima, mas eu vou até, inclusive, encerrar um pouco antes aí, né. Vou deixar você aí com a tabela do Brasileirão. Eu fiz uma prévia análise aí, mas infelizmente não vamos poder conferi-la da maneira que eu gostaria, né. Até porque depois de uma situação dessa aqui dá até um desânimo na gente, né. Eu não percebi que o meu áudio ficou mute lá no OBS, fazer aqui paciência. Mas você viu aí que o Flamengo ganhou do Red Bull por 1-0 no Maracanã. O Botafogo também empatou, né? Não, também não, né? O Botafogo empatou com o Fortaleza. E ontem o Cruzeiro empatou com o Vasco e o São Paulo perdeu para o Fluminense. Coincidência aí que os cariocas ganharam no Rio de Janeiro dos times do estado de São Paulo. Justamente os jogos dos 21 e 30, né? De ontem não, né? De quarta e de quinta-feira. E a tabela de classificação é essa aí, agora você está vendo na tela, né? O Flamengo agora chega a 60 pontos, encosta no Palmeiras aí, fica menos o Botafogo entre os dois. O Botafogo tá igual um gatinho entre dois cães raivosos, né? A verdade é essa. A prática mesmo que o Palmeiras está líder do campeonato e o Flamengo praticamente vice-líder, né? Porque o Botafogo tá aí momentaneamente, vai sair na próxima rodada com certeza. E essa vice-liderança finalmente. Ele deve na próxima rodada cai para quarto lugar, ou quinto lugar, e depois deve ficar em quinto, sexto e deve terminar em sexto lugar. Se tudo não mudar, né? O que tudo indica, né? Pelo que tudo tá acontecendo no campeonato aí. Andar da carruagem, Atlético, o melhor time do retorno, até o Palmeiras ganhar tudo, né? Se o Atlético ganhar tudo e o Palmeiras ganhar tudo, tá louco, hein? Aí o Atlético bobear acaba até como vice-líder desse campeonato brasileiro aí. Mas é isso. Até o nosso próximo vídeo e tabela é essa aí, né, galera? Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Tomara que o time do Vasco da Gama saque o Corinthians, né? São Paulo vai jogar contra eles em breve ainda. O Bahia também, né? O Bahia vai encarar o Corinthians hoje e tem ainda depois o São Paulo também, né? Tomara que o Bahia... Eu tô sempre o Bahia e pro Vasco aí também, pra ganhar os jogos deles aí contra Corinthians, contra São Paulo aí, contra todo mundo que tá na confusão aí contra o Palmeiras. Tabela complicada pra quem tá embaixo aí, hein? O bicho tá pegando também, pela barba do profeta. Já diria símbolo isso. Galera, coloca sua opinião aí, hein? Espero seu comentário. Avante! Palestra.